aqui mais uma vez e agora sim partiu unidade 3. Animado? Acabou a função. Acabou a função. Calma. Acabou, mas não acabou, tá bom? Porque assim, Como vocês que aprenderam. isso acaba, mas não acaba? Acabou pra gente aqui no primeiro momento. Vamos dar uma pausa em função. Vamos entrar em assuntos novos. E agora o legal da unidade 3 é porque assim, são vários assuntos. Sim, né? verdade. Vários assuntos. Não fica aquela unidade toda, né? Amarrada na mesma coisa. Mas vocês vão precisar de função daqui para frente. Então, só que assim, é com vocês, tá? É com vocês, tá no braço de vocês. Não deixe escapulir, não esquece, porque o Enem gosta de cobrar questões envolvendo função. Pois é, né? E aí a gente tá com mais um cenário diferente, né? E agora a gente vê aqui algo que é da natureza, né? Isso aqui Não, mas vai ser biologia agora? Eu acho que é quase isso. Aula de biologia? Será que é mesmo aula de biologia? Só que não. A aula é de matemática mesmo, mas tá tudo ligado, a gente sempre fala, né? Interdisciplinar. E a aula de hoje é bem recheada de coisas novas, tem externos, vídeos aí pra, né, incrementar a nossa aula e claro que muito aprendizado, muito estudo, exemplos, que não foge à regra, mas a gente vai iniciar agora um conteúdo novo chamado de progressões. Olha que legal. Antes disso, antes de falar de progressões, vamos falar de sequências numéricas? Sequências é melhor. Você conhece alguma sequência simples assim? Os números pares é uma sequência? Pode ser. 2, 4, 6, 8, 10 é uma sequência. Os números, naturalmente falando, já é uma sequência, já né? É uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, hoje a gente tem um desafio para lançar para vocês também. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos na aula 36.1. A gente vai falar aqui os conteúdos que serão estudados na unidade 3. Vamos ver. Progressão aritmética, progressão geométrica, relações métricas, relações trigonométricas e estatística. Ei, o cardápio tá variado, né? Tá variado. A progressão aritmética, depois vocês vão ver ao longo das aulas, também é chamada de PA. E a progressão geométrica também chamada de PG, tá certo? Certinho. Outros assuntos também serão tratados aí na unidade 3. E agora vamos aos assuntos específicos da aula de hoje. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos aprender, né, o que é uma sequência numérica. Vamos trabalhar dentro dessa sequência numérica a progressão aritmética, popularmente chamada de PA, e o termo geral de uma PA. Legal, né? Aula 36.1, legal. Sabia que tem paródia? Tem paródia. Vem chegando por aí. E a paródia é boazinha. Bem animada, né? Vamos lá então as habilidades da aula de hoje. Entender progressões aritméticas e geométricas, relacionando-as com função afim e função exponencial. Não, para. Parou. Mas não tinha acabado função? Pois é, mas tudo tem relação, né? Vamos se relacionar aqui, uma coisa a ver com a outra. E a segunda habilidade é utilizar os conceitos de progressões na resolução de problemas. Como sempre, a matemática querendo resolver os problemas de todo mundo, né? A matemática é cheia de problemas, querendo resolver problemas. Como resolver o problema. Vamos lá, saindo da cartola mágica, a gente tem a parte 1 de progressões aritméticas. Vamos lá. E a gente vai dar início assim, sequências numéricas. Vamos lá. E aí, o que é uma sequência? Será que é? O que é a zebra para você? É branca com listras pretas ou é preta com listras brancas? O que você acha, professor Maurício? Eu, olhando para ela direitinho aqui, deixa eu olhar para ela aqui, ela é preta, cheia de lista branca. Não. Fia. Ela é branca, cheia de lista preta. Olha pro pé da bichinha. Preta com listas brancas. É muito fácil de perceber isso. Não, mas quem domina mais é o branco, então é branco com listas pretas. Ela é mais branca que preta. Por que o branco domina? Assim, que eu não tô entendendo. Dá pra perceber, não. E aí, depois dessa discussão toda, né? O que acontece? Na verdade, a gente quer dizer aqui que uma zebra é uma sequência. Preto e branco, preto e branco, preto e branco. Ou branco e preto, branco e preto, branco e preto. E aí, né? Então agora, falando de sequência, a gente vai trazer um vídeo pra vocês que mostra toda essa história aí. Vamos assistir. A sequência Fibonacci é uma sequência de números que, de forma misteriosa, apareceu na natureza. O autor é o matemático italiano Leonardo Fibonacci. Essa sequência, ela é infinita. Mas o que será que alguns elementos da natureza, como por exemplo as árvores, têm a ver com a matemática?
Algumas dessas árvores se dividem de acordo com a sequência Fibonacci. Essa sequência se inicia com 1 e os outros dois termos são a soma dos dois números anteriores. Embaixo, um ramo, depois 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim sucessivamente. Viu como a natureza segue alguns padrões da matemática dentro de uma organização? Agora o professor vai explicar melhor essa relação. Legal, né? O que é essa sequência, né? Olha aí. Aí a gente lá na nossa imagem que a gente começou a aula, a gente via, né, que tinha um procedimento ali, né, que também trazia na natureza uma parte da sequência, Isso, né? já lá. Isso mesmo, um espiral, né? E agora, vamos lá no slide. Então, sequência é o que mesmo? Sequência é todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem, tá? De maneira organizada, né? Ao representarmos uma sequência numérica, devemos colocar seus elementos entre parênteses. Aqui é só a representação. Mas é interessante lembrar lá do que ela colocou, da sequência de Fibonacci, né? E aí, na definição de sequência, todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Então, quando se fala da sequência de Fibonacci ou numa sequência qualquer, não é? Os números pitagóricos, as ternas pitagóricas, os números quadrados perfeitos, cada sequência ela é definida e é determinada por uma ordem, uma regra. Tá? Então, esse é o que nós temos que guardar. Depois, na curiosidade de alguém e tal, você pode ir lá e investigar o que Fibonacci falou, né, de verdade, o que ele pensou sobre a sequência, ou o que ele observou. E é legal porque quando você for observar a sequência de Fibonacci, você vai poder aplicar aí no seu, né, quem tem um sítio, quem tem uma criação, dá para aplicar. Porque pensa se foi direto disso, né? Um casal de coelhos, que vai aumentando a produção. Eu posso pensar o quê? Bom, eu tenho um galo e uma galinha. E aí a galinha vai colocar tantos ovos. E aí, então, daqui a tanto tempo vou ter tantos pintinhos, que daqui a tanto tempo vou separar. Desses pintinhos nasceram tantas galinhas e tantos galos. E aí eu vou organizar e aí eu vou criando uma sequência, né, de filhotes. É, como ela mesmo disse, né? Tá implícito aí na natureza. Então, onde a gente olhar a natureza também tem matemática, né? Tem tudo. Vamos lá, tem então, matemática. continuando os slides aqui, a gente vai ver que a sequência, né? Em qualquer sequência, o primeiro elemento, a gente vai chamar ele de A1. Ou seja, A é o elemento, 1 é a posição. A posição, né, dele, A1. isso. O segundo elemento é o A2. E assim sucessivamente. Então vai acontecendo que os elementos vão ser chamados de A1, A2, A3 e a gente vai entendendo isso aos poucos aqui, tá? Vamos aos tipos de sequência. Existe uma sequência chamada de finita. É aquela que tem fim, tá? Ela termina. Aí aqui nós tivemos uma aula há uns tempos atrás, vocês vão lembrar, que nós falávamos de conjuntos. Lembra? Conjunto finito, é aquele que tem fim, tem o último elemento. Na sequência, esse último elemento, ele vai ser chamado de enésimo. O enésimo elemento, o elemento que ocupa a posição N. Tá? Já guarda esse nome, enésimo elemento, o elemento que ocupa a posição de número N. Então, essa é uma sequência finita. Quando eu descobrir quem é esse meu enésimo e ele for o último, a minha sequência acabou. É uma sequência finita. E aí a gente tem um exemplo de infinita agora. No caso, as reticências que indicam que ela não possui o último elemento. Pode até ter o enésimo, mas depois dele ainda tem 3 pontinhos, ou seja, infinitos valores acontecem ali após, tá bom? Então vai ter o A1, o A2, o A3, o A4, o AN, mas ainda temos mais elementos. Nesse caso, ela é infinita. Certo? Beleza. Vamos aos exemplos? Vamos lá. Claro que aqui a gente não fica com dúvida. Vamos lá. Sequência de números pares positivos. Ela é uma sequência infinita. Ah, não tem o último número Não par, tem. né? A gente não tem como mensurar. E se você me disser quem é o último número par, eu acho o outro logo depois. Beleza. Outro exemplo, sequência de números múltiplos de 10. Também é infinita, porque eu tenho o 10, o 20, o 30, 40, 50, 60, 70 e assim por diante. Infinitamente falando, existe múltiplos de 10. Beleza. Agora um exemplo de sequência finita. Sequência de números múltiplos de 5
maiores que 5 e menores que 35. Ah, então ele limitou, né? Ele deu um limite. Múltiplos de 5. É o 5, maior 10, que 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, Isso, 40, 45, aqui. isso. Só que eu quero menores que 35, então ela vai acabar no 30 e vai começar no 10. Então existe a sequência finita e a sequência infinita. Tá bom? Agora a gente vai realizar uma atividade interativa com vocês. Vamos aqui, vamos conversar um pouquinho, chamada tabuada de múltiplos. Olha que legal. Nessa atividade interativa, a gente, olha, lá no começo das nossas aulas, né, na aula 1, a gente começou com você sabe somar? Eu lembro. Foi, né? Ah, você sabe somar. Teve Capicua e tudo mais, né? Teve alunos que, vários mandaram. Alguns ficaram nos devendo. E aí, agora a pergunta já é outra. Você sabe a tabuada? Sabe ou não sabe? Sabe tabuada? Agora é a hora que a gente vai identificar se a galera do primeiro ano do ensino médio sabe tabuada. Então organiza, pega uma folha de caderno, folha sulfite, o papel do pão, não vai dar, né? Mas na minha época eu enrolava o pão com papel, né? E dava um nozinho assim em cima. Vamos lá então. Faz tempo, não sou... Eu tô dando agora a minha idade aqui, né? Olha aí, então vamos lá, pega uma folha de papel, uma caneta, um caderno, enfim, o que você achar melhor. Já pegou? Beleza? Pegou? Todo mundo? Papel na mão? Agora a gente vai praticar. Como vai fazer? Vocês vão construir a tabuada de múltiplos de 1 a 10 no menor tempo possível. A gente quer que você faça rapidão, utilizando as regras de raciocínio lógico matemático, tá? Então o objetivo é construir a tabuada e a gente vai dar só o pontapé inicial aqui. A gente quer que vocês coloquem dessa forma assim, ó, os múltiplos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocou a primeira coluna? Você vai começar colocando a primeira linha, ó. Os múltiplos de 1. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, até 1 vezes 10. Observou? Multiplicamos tudo por 1, tem lá a resposta. Dá 1, 2, 3... Agora, múltiplos do 2. Vai lá, faz a aí mesma agora que a gente coisa. vai lançar o desafio, porque a gente quer controlar o tempo aqui, ó. Colocou na coluna, múltiplos aqui, ó. Colocou na coluna, tá? Múltiplos de 1 ao 10 na coluna, beleza? Na linha, você vai colocar a primeira linha, Só o resultado. Só o resultado. Não precisa fazer a tabuada 1 vezes, não. Só o resultado. O múltiplo, tá? Quando fala múltiplo, já sabe, é o resultado da multiplicação. Então, é aquele negócio, tá na cabeça, você sabe de cor já, eu sei, os alunos são muito espertos. Aluno é muito esperto. Sempre foi. Eu passei a tabuada pro 6º ano uma vez, todinha. O menino terminou rapidinho, eu falei, não, tem alguma coisa errada, não é possível. Não é possível. Aí eu peguei a mesma tabuada e alterei algumas ordens, malandramente. O menino foi... Eu falei, tá errado. Não, professor, dá certo, a tabuada do 7 tá aqui, ó, tudinho. Eu falei, mas 7 vezes 6 deu 28? Não, só um pouquinho, ó, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 14, vezes 3, 21, vezes 6. Mas era para ser vezes 4, o senhor errou. Eu falei, não, eu errei não, você que Pegou foi. você pela atenção. Então vamos lá, agora é a hora da atividade interativa. Então é hora de praticar, tá? A gente vai dar um tempinho. E a gente quer que vocês comecem pela segunda linha, fazendo a tabuada do 2. Vamos lá? Valendo! Tempo! Tempo na tela! Rolando. Vamos dar aí em torno de 3 minutos? 3, para fazer todas até o 10? 4 minutos? Não, Vamos lá. 3 minutos, 4 é muito. Tá em ordem decrescente lá de tempo, cronometrado, e o tempo vai passando e a gente vai dar um tempinho aí pra galera fazer. Bora ver? Tabuada de múltiplos, atividade interativa. Na coluna estão os múltiplos. Na linha você vai colocar a tabuada do 1, tabuada do 2, tabuada do 3, do 4, do 5... E aí, existe um raciocínio lógico para isso? Sim. Existe uma estratégia? Com certeza. A gente quer saber se você vai construir a sua própria estratégia e se vai dar certo de você fazer de maneira organizada no menor tempo possível. O objetivo é esse, né? Fazer, todo mundo pode fazer, mas vai levar 10 minutos, vai levar 15, vai levar 8, e aí?
O tempo tá passando, a galera tá fazendo. Eu acho que eles já estão no 6, né? No 6? No 7. No 7 já. Tem gente que já acabou. E meninos ligeiros. Sono. Eita, sono. Não, agora é hora de despertar do sono, né? Porque agora é que vai ser rápido. Eu acho que depois eles, né? Qualquer coisa, pausa o vídeo. Olha lá, já deu quase 2 minutos. Se bem que eu acho que para quem tá na sala de aula já pausar o vídeo vai ser mais difícil, vai ser né? mesmo. Agora sim. Mais um minutinho. Imagina se a professora presencial toda hora for pausar o vídeo, ela vai acabar às 7 horas da noite. É verdade. Mais um tempinho. Vamos na tela aqui? Vamos ficar aqui um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá no tabuado aqui. E a gente aqui junto. E aí... Fala assim, vocês colocam atividade pra gente, vocês ficam aí parados, né? Agora é hora de vocês praticarem, vocês trabalharem. O nosso já tá resolvido já ali no cantinho, só esperando para comparar com vocês. 1 minuto e meio. Falta? Sobra? Falta 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. Mais um minutinho, rapidinho, é hora de fazer a tabuada. Aí eles vão falar, mais professores, aluno do primeiro ano, fazendo tabuada. Tem aluno do terceiro que se atrapalha na multiplicação com 2 números. Pois é, olha aí. E aqui quando a gente fala de tabuada, a gente já está falando de sequência, né? Esse é o objetivo nosso aqui da aula, tá? E claro que quando a gente for falar de algumas sequências específicas, tem alguns detalhes aí que vocês vão aprender, tá bom? Vamos lá, né? Vamos mostrar aqui para eles? Olha lá então. Seguindo agora a segunda linha, os múltiplos de 2. São os pares, né? Isso. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Hein, gente? Volta aqui um pouquinho só, rapidinho aqui. Vamos falar agora um recado para os professores presenciais. Pedem para os alunos passarem para vocês e, por sua vez, passarem para a gente quantos minutos eles levaram para fazer. Para a gente ver aí, porque como são de localidades diferentes do estado de Rondônia, os professores vão mandar para a gente vai conseguir dizer quem foi o mais rápido. Tem que fazer em menor tempo possível, mas tem que fazer correto, tá? Beleza? E a gente pode mencionar aqui também. Vamos lá agora, na tabuada do 3. Olha lá, na tabuada do 3, beleza, de 3 em 3, né? 3, 6, 9, 12, 15... Tabuada do 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. Agora vamos no 5, tabuada do 5. De 5 em 5 dá muito fácil, né? Tabuada do 6, aí agora é que vai começar o detalhe. Olha aqui, vamos conversar aqui um pouquinho. A partir da tabuada do 6, o que acontece? Existe uma estratégia, né, professor Maurício? Na verdade, a partida do 1 já dava de resolver. Porque olha só, na primeira linha nós temos os múltiplos de 1. Beleza, vai do 1 até o 10. Só que se você olhar direitinho, na primeira coluna também nós temos a tabuada do 1. Verdade. Já dava de preencher aqui, né? ó, do 1 até o 10, depois do 1 até o 10. Você já tinha preenchido uma linha todinha e uma coluna todinha. Tabuada do 2. Beleza, então tabuada do 2. Assim como tem na linha, então eu já poderia preencher aqui? Até aqui, tudinho, até o 20. Então olha lá, o que vai acontecer agora, né? Olha lá, os primeiros valores a gente vai trazer de onde? Já tem daqui, da tabuada. Da tabuada mesmo, né? Vamos lá no slide para mostrar para vocês? Olha lá. Os primeiros valores, eles vêm de onde? Olha lá, até o 6, olha lá, tem a do 7 até o 6 já tem. Vamos voltar aqui. Até aqui a gente já tinha aqui. Do 6. Né? Então a gente só fez transpor para cá. Agora do 7. Ixi, a do 7 melhorou, né? Porque a do 7 aumentou aí já tinha até o 42. Até aqui, né? Olha lá. E assim vai melhorando, né? Depois, a do 8. A do 8 também já tinha até onde? Até o 56. Até o 56, olha que maravilha. E é só a gente colocando aqui, né? Depois na do 9. A do 9 é aquela regrinha, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E de trás pra frente. 0, 1, 2, 3. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí você vai preenchendo, né? O 9, o 18, o 27. Mas que por sua vez também tá... Já tava aí até o 72. Até o 72, desculpa. Já tava ali também, né? Olha lá, então já tava aí no caso até o 72. Então, olha aí, muito fácil, né? Porque ao mesmo tempo que você está montando a linha, você também está montando a
coluna. Então, olha aqui, a do 10, então, já é prontinha aqui ao final de todo o processo. Legal, né? Isso. Muito bem. Com isso, a gente fecha uma sequência numérica. Então, a tabuada, nada mais, nada menos do que um completo, né, momento de sequências, né? A gente tem a sequência da tabuada do 1, a sequência da tabuada do 2 e assim por diante, tá bom? E mais importante do que você ter a tabuada decorada é você realmente saber as multiplicações. Isso é muito importante, tá? Até porque agora, quando nós vamos falar de progressão aritmética, a sequência nada mais é do que uma tabuada. Só que agora vai ter um fator aqui que vai acrescentar. Qual é o fator? O primeiro termo. Vamos lá, então, ó. Agora a gente vai falar de progressão aritmética, ou seja, a nossa querida e famosa PA, que é um exemplo bem específico de sequência, tá? Toda sequência é uma PA? Toda PA é uma sequência? A gente vai ver agora. Olha lá, então. Falando de progressão aritmética, a gente vai mostrar aqui uma escada. Por quê? Por quê? Uma sequência. Isso tem a ver, né? Para eu subir a escada, eu tenho que pisar no primeiro degrau, depois no segundo, terceiro. É o ideal, né? A não ser que eu tenha, né, um grau de hiperatismo e saia pulando degrau por degrau. Suba direto. Olha aí, né? E claro, vem cá, vamos conversar mais um pouquinho. A gente tem outro vídeo para passar para vocês. Mas aí, esse vídeo é uma coisa muito interessante, né? É um vídeo bem de gente esperta. Vamos lá, vamos ver direitinho como funciona. Solta o vídeo. E aí, filha? E aí? Olha só, eu tava pensando em começar a te dar uma mesada. Sério, pai? Nossa, que top! Sério. Pensei em começar com um valor de R$300. Eu acho que tá de bom tamanho. E tu, o que tu acha? Pai, que dá de fazer de outra maneira. Você me dá R$1 no primeiro dia do mês e a cada dia que passa você vai aumentando R$1 a mais do que no dia anterior. O que você acha? Vou somar aqui pra ver quanto é que vai dar tudo isso aí. Pera aí. Ei, garoto esperto. Tá, vamos fazer assim então. Você tem que me prometer que vai continuar indo bem na escola, hein? Tá. Então tá. Vou ganhar mesada. Yeah. Garoto inteligente. Não nega que puxou o pai, né? Yeah. Olha aí, né? Que menino inteligente. Esse menino não foi bobo, não, né? O pai fez uma proposta de mesada e ele fez uma contraproposta, né? Agora sim, o pai disse que ele puxou a inteligência, né? O filho puxou a inteligência do pai. Só que o pai só calculou um mês. Ah, é? Seguindo a lógica... Não, mas o que eu entendi, a mesada ficou fixa nesse valor. Não, mas será? Com Porque certeza. se eu fosse filho, eu ia falar assim, não, pai, mas esse mês agora, cada mês vem R$1 Não, mais. não, Né? não. Acho que a mesada, a proposta foi feita e ele... 30 dias só? Contra a proposta, 30 dias, então vai ficar nesse formato aí de 465. Mas vamos ver, vamos resolver como que isso ficou funcionando na prática da matemática. Olha lá. Então, no primeiro dia, o nosso querido Chiquinho vai ganhar R$1? R$1. Beleza. No segundo dia, R$1 a mais do que no dia anterior. Então, vai ganhar agora, R$2. 2. No terceiro dia? R$3. Ah, então a cada dia tá aumentando R$1. R$1. No quarto dia, R$4. e assim por diante, né? Ou seja, R$1 a mais a cada dia. Então, resolvendo, se fosse R$1 por dia, no total de 30 dias, o Chiquinho ia ganhar R$300. Mas como ele pediu a cada dia R$1 a mais do que o dia anterior, no total de 30 dias, ele vai ganhar R$465. Realmente muito esperto, né? Então ele deu aí um nó no pai dele e conseguiu aí uma quantia melhor de mesada. Que legal! E aí, agora falando da progressão aritmética, vamos ver. Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado por uma constante R. Essa constante é chamada de razão. Então nós temos aqui, a partir do segundo termo, nós iremos sempre adicionar um número igual ao termo anterior.
Isso é uma PA. Isso foi o que o Chiquinho fez com o pai dele lá, só mandou R$1 ao termo anterior. Então aqui a gente tem um exemplo, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Qual é a razão? A razão é o termo que está aumentando, não é? Está aumentando de 5 para 7, aumentou quanto? 2. Ah, aumentou 2. E de 7 para 9? 2 também. 2 também. E de 9 para 11? 2 também. Ah, então se aumentou um valor fixo, é chamado de razão? De razão. Valor constante, um né? valor Não muda. Constante, não muda. Que legal, né? Então, beleza. Então, agora a gente vai estudar um pouquinho melhor essa PA, ou seja, existe um termo geral, né, que generaliza todos os casos, mas que, claro, cada caso também pode ter uma especificidade. Agora gostei da palavrinha. Especificidades. Vamos observar a figura abaixo. Então, na figura abaixo, nós temos ela lá. Na primeira figura, nós temos uma esfera, uma bolinha. Na segunda, nós temos 5 esferas. Ah, então aumentou quantas? Aumentou 4. Aumentou 4. Na terceira, nós temos 9 esferinhas. Ah, então daqui para cá aumentou? 4. De 5 para 9 também aumentou? 4 também. 4. E na outra? Na outra vai ter 9 mais 4, 13. Então aqui 1, aqui 5, aqui 9, aqui 13. Ou seja, está aumentando de 4 em 4. 4. Então 4 vai ser a minha razão? 4 é a minha razão, é um número constante, não é? Não está mudando, é o mesmo número. Então o que essa figura tem a ver com as progressões aritméticas, né? Vamos ver. Outra aqui, outro exemplo, bora ver. Nós Primeiro temos um quadradinho, um quadradinho, né? Depois temos 3, Ou seja, aumentou. 2. E depois? Nós temos 5, aumentou mais 2. Depois? 7, aumentou 2 também. Beleza. Então, quem é o nosso primeiro termo? O primeiro termo é 1. Ah, é o nosso A1? Isso. E quem é o nosso A2? Vai ser o nosso primeiro A2 termo? é o primeiro mais a constante, mais a 2. razão, que é? 2. Quem é o terceiro termo? O terceiro termo é o segundo termo mais uma razão, mais uma constante. Então, assim por diante. Então, o quarto termo vai ser o A3 mais uma razão. Sempre o Isso. termo anterior mais a razão? Sempre o termo anterior mais uma razão. Então, se é sempre o termo anterior mais a razão, o valor dessa constante, o nome já diz, ela constante não muda, né? É chamado de razão, representado pela letrinha R, né? Então, sempre a gente vai ter, para achar a razão, a gente pode fazer o seguinte, né? O que a gente faz? O termo menos o seu antecessor. Ah, se eu fizer o A2 menos o A1, eu acho a razão? Isso. Mas o eu posso A3 fazer o menos A3 menos o A2? Pode, o A4 menos o A3, e assim o por A10 diante. menos o A9, E aí o eu termo vou menos achar o antecessor. A razão, né? Isso mesmo. Beleza. Então, com isso, a gente consegue um termo geral? Consegue. O termo geral da PA da nossa progressão aritmética é dado por, vamos ver. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Olha só a ideia do termo geral. É o primeiro termo mais o enésimo termo menos esse primeiro vezes a razão. Então, como eu quero achar menos 1, né, vezes a razão. Como eu quero achar esse enésimo termo e eu já tenho o primeiro, eu tenho que pegar justamente a posição desse termo menos a primeira posição e multiplicar pela razão. E aqui, ó, a gente vai ver alguns detalhes, né? E, claro, gente, primeiro passo, né? Vocês, às vezes, se vão ter o primeiro contato com determinado assunto, dá aquela apavorada, aquela angústia. Ai, não tô entendendo nada. Muita calma nessa hora. Os exemplos vêm por aí e aí vocês vão entendendo aos poucos. Como sempre, não temos uma aula só de PA. A gente vai ter outra, a gente vai explicar mais e tudo isso vai ser consolidado aí na sua memória, tá? Na sua cabecinha, fica tranquilo. Então, aqui, a gente tem um termo geral. O que é o termo geral? Uma fórmula, uma equação. Não fala fórmula, não. Não? Eles ficam com medo de fórmula. Não, mas depois que eles já sabem que fórmula não é para complicar, é para ajudar, né? Ah, tá. Então tá. É para facilitar. Já dizemos, é para facilitar. Alguém criou para facilitar. Se criou, nós temos que fazer o quê? Aplicar. Olha só aqui, ó. A razão é como se fosse o meu múltiplo. Vamos supor lá naquele nosso termo lá da... Vocês viram o desenho, né? Os desenhos das bolinhas. A razão era 4. Então, eu teria um múltiplo de 4. 4, 8, 12. Só que tem um termo anterior, o primeiro, que quebrou toda a sequência. Depois os quadradinhos. Tinha 1, aí tinha 3, tinha 5. A razão era 2. Era para ser múltiplos de 2. Só que o primeiro termo deu uma atrapalhada. Aí, quer dizer... Tem o múltiplo de 2 mais o primeiro termo. Aí ficou 3, 5,
Ó, é múltiplo de 2. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. É. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, por isso que começa com múltiplos. Porque Então, para mudar a palavrinha, não vamos falar fórmula, vamos falar termo. É o termo Termo geral. geral, é. E aí, nesse termo, quem é o AN? O AN é o termo geral, é o considerado último o termo. último termo, o Tá? enésimo. Isso. Quem é o A1? Já falamos, o Primeiro termo. Primeiro. Quem é N? Agora, Número de termos. a quantidade. Quantos termos a gente tem nessa sequência? Quantos numerozinhos tem na sequência? E quem é R? A Razão. nossa razão. Aí, professor, para guardar, ó, não vai falar por aí que o professor falou isso para vocês não, tá? Mas o AN é o termo que muitas vezes eu vou estar procurando. É o termo procurado. É. Às vezes, não vai ser sempre, porque às Não vezes é eu vou regra, procurar, não é vou regra. procurar o primeiro termo, vou procurar o número de termo, procurar a razão. Mas geralmente o enésimo termo é aquele termo que eu estou procurando. Isso. E claro que esse slide aqui pode anotar, porque é o coração da aula. Vamos lá nele. Coração da aula, olha lá no slide, a gente vai fazer a anotação. Então, anota aí o termo geral, tá? Coraçãozinho da aula, o termo geral é esse. E quem são os termos? Aí você vai anotar, né? Quem é o AN, quem é o A1, quem é o N, quem é a razão, tá certo? E claro que para fazer exercícios, o mão na massa, você vai começar primeiro identificando quem é quem. Tá? Então, mão na massa, hora da produção. Vamos produzir. Vamos lá. Dada a progressão aritmética abaixo, determine o que se pede. Olha só aqui, nós vamos só encontrar aquilo que ele está pedindo. Quem é o primeiro termo da sequência? O A1, né? O A1. Ou seja, 5. 5. Né? Quem é o AN? Quem é o enésimo termo? Esse é o termo geral, o último termo. Nesse caso, não apresenta, Não porque tem. a gente tem infinitos valores aqui, a gente não tá... Isso. Agora, se eu disser que eu quero o A9, aí sim, o A9 é o nono termo, é o que tá pedindo, eu vou lá na sequência e procuro o nono, Isso. tá bom? Aqui nós poderíamos até já, nesse caso aqui, montar, por exemplo, né, a fórmula que encontraríamos esse termo geral, né? A n igual a 1 mais n menos 1, mas isso vai ficar para depois, quando a gente estiver aplicando mesmo. Isso. Quem é a razão? A razão é o a tá razão eu aumentando, posso né? conseguir sempre diminuindo um do outro, Isso. né? Então, 11 menos 5? 6. Ah, então a razão é 6. Então, tá indo somando 6 aqui? Isso. A cada 6, eu tenho um novo termo. A cada 6, eu tenho um novo termo, Isso certo? mesmo. E quem é o A7, por exemplo? Vamos ver, o A1 é 5, o A2 é 11, o A3 17, o A4 22, 23, o A5 29, 29 mais 6, 35? E quem é o próximo? 35 mais 6, 41. Ah, eu posso fazer assim pela lógica? Pode. Agora vamos dizer que estivesse pedindo aqui o A72. Aí não dava de ir pela lógica, Aí né? pela lógica ficava um pouquinho mais complicado, né? Então esse é o primeiro passo, saber identificar esses termos aqui. Quem é A1, quem é a N, quem é razão, quem é N, a quantidade de termos e tudo mais, tá certo? Certinho. Vamos mais um exemplo? Exemplo 2. Vamos. Partiu. Dada a progressão aritmética, menos 5, menos 1, 3, 7, aí, e o nosso enésimo termos. De 15 termos, ou seja, é uma PA finita e ela termina na posição de número 15. Determine o valor do último termo dessa sequência numérica. Ah, o valor do Então ele último quer termo. o A15? Isso. Vamos lá, vamos ver? Vamos. Olha lá, então ele está querendo quem? O A15. O AN, que nesse lugar, nesse momento, está sendo o A15. O A1 é o primeiro termo. Menos 5. O N é a quantidade de termos. Já que eu 15. estou falando de 15, eu estou querendo 15 termos. E a razão? 4. Como é que eu sei? Porque tá lá do menos 1 pro... Ah, não, na verdade, né? Vamos pegar o mais fácil? É, Do de 3 3 pra pro 7 7. aumentou 4. Porque ele já afirmou que nós temos aqui uma Uma progressão aritmética, né? Então, beleza, uma vez que eu tenho a N, eu tenho a 1, eu tenho o N, eu tenho a razão. Na verdade, o AN eu tô querendo, mas eu tenho que ele é chamado de A15, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Substitui os elementos que nós temos na fórmula. No termo geral. No termo geral. Esse aqui é o nosso termo geral, né? Pegou geral, vamos lá.
Quem é o AN? É o A15. O AN é o A15. Quem é o A1? Menos 5. Quem é o N? 15. E quem é a razão? 4. Agora é só resolver a expressão? Só resolver essa expressão De dentro para numérica. fora, primeiro a gente começa resolvendo dentro dos Parênteses. parênteses. 15 menos 1. 14. Depois a gente resolve a multiplicação. 14 vezes 4. 56. 56 positivo, 5 negativo. O que a gente faz? Subtrai. Dá É, porque eu tô 51. devendo 5, mas eu tenho 56 para Você pagar. vai pagar o que tá devendo e vai ficar com troco. E ainda sobra 51, né? Olha aí que legal. Estão entendendo? Estão conseguindo entender? A gente vai ter mais alguns exemplos aí. Eu sei que o tempo tá meio apertadinho, mas a gente vai ter mais uns exemplos, tá? O bom é que os exemplos são todos construídos no slide que vai para você como material aí complementar. Então, qualquer dúvida, olha lá, tá bom? Vamos lá, se liga em mais um exemplo. Olha lá, o exemplo de número 3 agora. Calcule o primeiro termo de uma PA em que o termo de posição 50 é menos 100 e a razão é 2. Vamos lá substituir aqui? Então, Vamos. quem é o meu AN, meu último termo? Menos 100. Ah, porque ele já está dizendo que é o 50º, né? Isso. Quem é o A1? O A1 ele quer saber, ele não Primeiro sabe. termo, ele não sabe. Quem é o N? O N é 50. São 50 termos, São né? 50 E a termos. razão é? 2. 2. Podemos colocar, então, a substituição na equação? Já, sim. O AN é menos 100, o A1 eu não sei. 50 menos 1 vezes a razão que é 2. Isso. Aí o aluno fica assim, professor, mas agora o senhor colocou o 15 lá no lugar do N, ficou A15, agora trocou o 100. Cuidado, tá? Porque lá, ó, é posição e aqui é valor do termo. Tá, 50 menos 1, 49 vezes 2, 98. 98, né? Vamos lá, tá somando, vai passar? Subtraindo. Menos 100 com menos 98 é uma Menos soma 190 de de dívidas. dívidas, né? Então, 198 negativo, a alternativa correta é a letra B. Legal? Mais um exemplo, dá tempo? Dá tempo. Bora ver. Dada a progressão aritmética 5, 15, 25 e reticência 125, determine quantos termos tem essa sequência numérica. Então vamos lá, vamos primeiro para os passos, né? Quem é Isso. o A1? 5. Primeiro termo. Quem é o AN? 125, é o o enésimo, último. o último. Quem é N? N eu não sei. Não sei, eu quero saber quantos termos, a quantidade de Isso. termos, né? Quem é a razão? É 10. Tá indo de 10 em 10, né? Isso. Muito bem. Colocando na minha equação, vamos lá, o primeiro passo, coletar as informações. Já Já tá lá coletamos. coletados. Segundo passo, substituir na equação. E o terceiro, resolver a expressão. Então, Beleza. vamos lá, vamos substituindo aqui na nossa equação. Quem é o AN? 125 O A1 é 5, o N eu não sei, e a razão? é 10. Nesse caso, a gente vai ter que fazer o tal do chuveirinho, né? 10 vezes N, 10N, 10 vezes menos 1, Menos 10. E agora é o último passo, que é resolver a expressão. Isso né? mesmo. Tudo que tem N de um lado, que não tem de outro. Vamos encontrar aí que o valor de N é 13. Então, essa nossa sequência terá um total de 13 termos. Elementos. Beleza. Legal? Legal. Bem facinho. Bem facinho, né? Então, claro, né, gente? A construção do conhecimento, ela vem com o tempo, né? Você vai precisar assistir bem a aula, entender quem é esse A1, esse AN, esse N, esse a razão e, claro, colocar em prática resolvendo pelo menos os exemplos que já foram resolvidos para você internalizar aí o assunto, tá certo? Certinho. Brincando com os números? Brincando com os Vamos números. lá? Depois de 4 exemplos é hora de dar aquela descontraída. O Brincando com os Números é, na verdade, uma reflexão. Vamos lá. Os maiores vencedores não são mais fortes nem os mais inteligentes. Os maiores vencedores são aqueles que têm uma persistência acima da média. Persista e você poderá ser como eles. Legal, né? Então a persistência é a alma do negócio, né? A gente precisa insistir naquilo que a gente deseja, que a gente almeja e não desistir, e sim persistir. Certo? Muito bem, nossa primeira aula da unidade 3. Já viemos com sequência de Fibonacci, ou seja, algo aplicado na natureza. Pesquisa mais sobre, né? Você vai Dá uma gostar. lida, é legal, É interessante. E viemos já com o início da progressão aritmética da nossa PA, que é uma particularidade das sequências, tá certo? Ficamos por aqui, a gente volta com revisão e mais atividades. Até lá!